Imagine um mundo onde feras colossais espreitam sob as ondas, seus olhos brilhando como naves alienígenas na escuridão abissal. E se essas criaturas aterrorizantes das profundezas, mais estranhas que qualquer mito, fossem mais do que apenas contos de marinheiros? Durante séculos, histórias chegaram à costa sobre seres monstruosos, atacando embarcações antigas, arrastando navios inteiros e suas tripulações para um túmulo aquático. Essas não eram apenas simples histórias de peixes grandes, eram relatos de encontros com o verdadeiramente desconhecido, gigantes que desafiavam qualquer explicação. Lendas de todo o mundo falam desses encontros. As sagas nórdicas nos deram o Kraken, uma lula tão imensa que era confundida com uma ilha, seus poderosos tentáculos capazes de afundar os maiores navios vikings. A mitologia grega alertava sobre Scylla e Caríbides, um horror de múltiplas cabeças e um redemoinho mortal que guardava um estreito canal. Mesmo nas águas do Brasil, sussurros sobre o Ipupiara, um monstruoso homem-peixe, foram transmitidos por gerações em comunidades costeiras. Essas histórias não serviam apenas para entretenimento ao redor de uma fogueira. Eram alertas contundentes sobre o poder bruto e indomável do oceano. Funcionavam como um mapa cultural do perigo, marcando os lugares onde o mundo conhecido terminava e o reino dos monstros começava. Mas o que está por trás dessas lendas de monstros marinhos que atacavam antigas embarcações? Por que tantas culturas separadas por vastos oceanos compartilhavam medos tão semelhantes? Uma teoria é que essas histórias eram a maneira dos povos antigos de dar sentido a fenômenos naturais que não conseguiam explicar. Uma onda gigante, um redemoinho traiçoeiro ou o avistamento fugaz de uma lula calócil poderiam facilmente se transformar, na mente de um marinheiro apavorado, em um ataque deliberado de uma criatura malévola. Pense bem, um navio de madeira, frágil contra a fúria do mar, podia ser despedaçado por uma tempestade repentina. Para a tripulação sobrevivente, não seria mais reconfortante acreditar que foram vítimas de um monstro? Em vez de um acaso cruel da natureza, o monstro dava um rosto ao medo, um inimigo a ser combatido ou evitado, tornando o oceano, de certa forma, um pouco menos caótico e impessoal. E esses mitos tiveram um impacto profundo e duradouro. Eles influenciaram mapas antigos, onde áreas inexploradas eram frequentemente decoradas com ilustrações de serpentes marinhas e outras bestas fantásticas. Esses desenhos não eram apenas decorativos, serviam como avisos, dizendo aqui há dragões, ou melhor, aqui há monstros. Os exploradores, por mais corajosos que fossem, certamente sentiam um calafrio na espinha ao navegar por essas águas desconhecidas. Com as histórias de marinheiros desaparecidos ecoando em suas mentes, essas lendas moldaram o comércio, as rotas de navegação e até mesmo a arquitetura naval, com navios sendo construídos cada vez maiores e mais robustos, não apenas para enfrentar as tempestades, mas talvez inconscientemente, para resistir a um possível abraço de um Kraken. O medo do desconhecido era uma força poderosa que impulsionava tanto a cautela quanto a inovação. Avançando para os dias de hoje, a ciência nos ofereceu explicações para muitos dos mistérios do oceano. Sabemos sobre as lulas calacei, que podem atingir comprimentos impressionantes, e sobre as baleias jubarte, cujos cantos assustadores poderiam ter sido confundidos com lamentos de monstros. No entanto, é fascinante notar que apenas cerca de 5% do oceano foi explorado pela humanidade. Isso significa que 95% do nosso próprio planeta permanece um mistério profundo e escuro. Quem pode dizer com certeza o que se esconde nas profundezas abissais, sob pressões esmagadoras e na escuridão total? A cada nova expedição em alto mar, descobrimos novas espécies que parecem saídas de um filme de ficção científica. Criaturas bioluminescentes e formas de vida que desafiam nossa compreensão. Talvez os monstros antigos não fossem apenas produtos da imaginação, mas interpretações exageradas de criaturas reais que raramente chegavam à superfície. A possibilidade de que gigantes desconhecidos ainda nadem nas profundezas intocadas do nosso planeta é uma ideia ao mesmo tempo humilhante e eletrizante. No Brasil, essas lendas oceânicas ganham um sabor único.
O Ipupiara, por exemplo, descrito como uma criatura humanoide com características de peixe, aterrorizava os povos indígenas e os primeiros colonizadores. Não era apenas um monstro, era um guardião, uma personificação do poder e do perigo dos rios e do mar. Histórias como essa se entrelaçaram com o folclore local e continuam vivas até hoje. Mas qual é o impacto cultural dessas lendas na sociedade brasileira moderna? Elas não estão apenas em livros de história ou contos populares. Vemos sua influência na literatura, com autores que se inspiram no folclore para criar novas narrativas. Vemos na música, em canções que falam sobre os mistérios do mar. E, claro, na mídia popular, de novelas a filmes que usam essas figuras míticas para explorar temas de medo, natureza e identidade cultural. O monstro marinho brasileiro não é apenas uma relíquia do passado, ele continua a nadar em nosso imaginário coletivo. Além disso, essas histórias antigas carregam uma mensagem ecológica surpreendentemente moderna. O folclore, ao personificar a natureza como seres poderosos e por vezes vingativos, servia como uma forma de preservar a consciência ambiental. O Ipupiara não era apenas uma ameaça, era um lembrete para respeitar as águas, para não pescar em excesso, para não poluir. Desrespeitar o lar do monstro era convidar a sua fúria. Essa ideia de que a natureza revida, quando é maltratada, é um tema central no ambientalismo de hoje. As lendas funcionavam como um mecanismo de controle social e ecológico, ensinando o respeito pelas forças poderosas e muitas vezes invisíveis do nosso planeta. Em uma época sem leis ambientais formais, o medo do monstro era lei. Hoje, os monstros que ameaçam nossos oceanos não são criaturas míticas, mas problemas bem reais criados por nós. Poluição por plásticos, pesca predatória, aquecimento global e acidificação das águas. É interessante ver como os esforços de conservação modernos podem, de certa forma, se conectar com essas narrativas tradicionais. Organizações não governamentais e ativistas usam histórias e imagens poderosas para conscientizar as pessoas, quase como os antigos contadores de histórias que alertavam sobre o croque. Eles nos mostram a fúria do oceano através de imagens de recifes de coral, branqueados e animais marinhos em perigo. As lendas antigas nos ensinaram a temer o poder do oceano. A ciência moderna nos ensina a temer as consequências de nossas próprias ações sobre ele. Talvez, ao resgatar o respeito e a admiração que nossos ancestrais tinham pelo mar, personificados em seus monstros, possamos encontrar a motivação para nos tornarmos melhores guardiões do nosso planeta azul. Então, da próxima vez que você olhar para a imensidão do oceano, lembre-se das histórias. Lembre-se do Kraken, do Leviatã, do Ipupiara. Eles podem não ser reais no sentido literal, mas o que eles representam? O poder, o mistério e a fragilidade do mundo subaquático é mais real do que nunca. O oceano ainda guarda seus segredos, e talvez seja bom que ele continue assim. Afinal, o mundo sem um pouco de mistério, sem a possibilidade de monstros espreitando nas profundezas, seria um lugar muito menos interessante. Obrigado por assistir e mergulhar conosco nesse oceano de lendas. Se você gostou dessa jornada, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas explorações.